Oi, pessoal! Então, vamos gravar essa parte aí da aula de empreendedorismo, tá? Bom, já me apresentei, vocês já me conhecem, né? E eu gostaria de iniciar nossa aula falando sobre essas figuras aqui, né? Netflix, Airbnb, Instagram, Uber, Facebook, Alibaba. O que a gente entende olhando para essas empresas? O que vem na nossa cabeça? Né? Ah, que são milionárias, que isso, que aquilo, que os caras tiveram uma boa ideia. Será que só uma ideia basta? Será que só ter uma ideia? Poxa, eu tenho uma ideia de, ao invés do cara ir até na locadora, ele pode assistir filme de casa, encontrar os filmes na casa dele. Será que só ter essa ideia basta? Né? Acho que não é só ideia, tem que arregaçar as mangas aí. Outra coisa interessante aí que a gente pode ver, como eu falei, né, acho que eu já comentei isso com vocês, mas as coisas estão mudando. Se antigamente eu tinha, para ter grandes empresas, eu precisava, eu precisava ter máquinas, eu precisava ter grandes coisas, hoje não. Hoje basta o quê? Não é hoje basta, né? Mas hoje essas grandes corporações, essas grandes empresas, as mais valiosas empresas, elas não têm um super equipamento, milhões de máquinas e tal. Elas têm o quê? Elas vão ter apenas capital intelectual, capital humano, tá? Netflix, a maior e mais crescente rede de televisão não possui cabos. Airbnb, o maior provedor de hospedagens, não possui imóveis. Então, mega hotel hospeda todo mundo, não tem imóvel, né? Instagram, maior empresa fotográfica, mais valiosa do mundo, né? Que não vende câmeras. Uber, maior companhia de táxis, que não possui veículos. Facebook, provedor de mídias mais popular, né? Que não cria conteúdo. Quem cria esses conteúdos são as pessoas. E o Alibaba, o maior varejista que não possui estoque. Então, são alguns exemplos aí para a gente se situar. Bom, quando a gente fala que essas empresas começaram na garagem de casa, né? Mais ou menos isso daqui, ó. Aqui é a garagem do Google, aqui é a garagem da Apple. E sabe o que é interessante, pessoal? O Steve Jobs, né, que é o cara da Apple, uma das falas que ele sempre comenta é a seguinte: a gente só começou a Apple porque a gente era jovem e nós não tínhamos nada a perder. Então, assim, se a gente falisse, o que a gente ia perder? Acho que um dos colegas dele, que começou aí a criar, tinha um carro velho. E só. Eles não tinham mais nada para perder. Então, assim, arregaça as mangas e vai, tá? A Amazon. Existe um videozinho bem legal que eu vou tentar disponibilizar para vocês, que fala sobre o cara da Amazon, sobre ele colocar né, como que começou a Amazon e o que ela é hoje, né? Ele começou ali muito pequeno, de forma muito humilde, e o que é hoje a Amazon. Harley Davidson, olha aqui. Então, todas essas empresas começaram pequeno. Aí eu pergunto, mas é só ter a ideia? Ai, por que eu não tive essa ideia antes? Bah, gente, só ter a ideia não adianta de nada. O Thales Gomes, que é o fundador do Easy Taxi, fala: uma bacia de ideias vale R$ 1. Por quê? Ideia? Ah, eu tenho um monte. Todo mundo tem um monte de ideia. Nossa, por que não fazem isso, isso e aquilo? Só que o que você vai ter que colocar nessa tua ideia? Energia, você vai ter que produzir, você vai ter que ir atrás. Será que esse cara aqui da Amazon, ele só tinha uma ideia? Ah, eu tenho uma ideia. Não. Eu vou disponibilizar o videozinho e a gente vai ver que, tipo, cara, ele teve bastante coisa que ele teve que largar a mão de fazer isso para se dedicar à Amazon, tá? Aí eu pergunto para vocês, a gente tá em uma época onde nunca se falou tanto em empreender. Por que empreender é uma coisa tão importante? Bom, empreender é extremamente importante por alguns fatores. Primeiro deles, grana, tá? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Ninguém quer ser aquela pessoa que o falido da família, né? Ninguém quer ser o quebrado da família. Grana é um dos principais fatores. Economia.
para a economia girar, para a economia circular, o empreendedorismo tem que existir, tá? Por exemplo, se a gente pegar o caso da Uber, tá? Será que agora na pandemia, vamos pegar aqui o caso então do Uber, tá? O Uber. Será que agora na pandemia só o Uber que ficou rico? Não. Quantas pessoas que perderam um emprego, nossa, que carro bonito, e foram trabalhar como uberista? Quantas pessoas tiraram o sustento da família dali? Quantas pessoas, claro, né, alocar o imóvel para turista não foi tão fácil, mas assim, quantas pessoas que estavam lá com a casa de praia, com a casa de, sei lá, uma casa de campo, agora teve bastante gente migrando para as áreas rurais, enfim, que estava com a casa fechada, colocou no Airbnb e conseguiu fazer uma grana. Quanta gente ganhou dinheiro e ganha dinheiro e lucra em cima de anúncios de Facebook, de anúncios de Instagram, mas só as blogueiras ganham. Cara, não é só as blogueiras. Tem tanta gente vendendo curso, tem tanta gente vendendo algum tipo de formação, alguma coisa ou outra. A lojinha lá do bairro, ela pôde fazer anúncio, ela pôde aparecer para mais gente. Por quê? Porque existe isso. Porque antes era só o quê? O panfleto que tinha, eu tinha que imprimir panfletos, eu tinha que dar dinheiro para gráfica, né? Ou para TV. Mas para aparecer na TV, num comercial, num horário nobre, num horário que as pessoas assistissem, eu teria que gastar muito dinheiro. Então, assim, a economia, gente, ela circula muito com o empreendedorismo. Sem falar que, poxa, eu montei lá na minha casa, na garagem da minha casa, uma empresinha, eu vou o quê? Eu vou contratar um cara para desenvolver, eu vou contratar um cara para me ajudar no marketing, eu vou começar a contratar pessoas. Eu vou pegando de freelance alguma coisa ou outra, tá? O mercado ganha, a inovação ganha. Gente, se não tivesse uma pessoa tido uma ideia diferente, colocado a cara para bater, a gente ainda estava indo lá na locadora alocar fita de vídeo, né? Fita de vídeo para assistir o filme em casa. A gente ainda estaria indo lá, sei lá, chamando táxi, né? Na rua, apontando para o táxi ou então ligando para a central de táxi. Gente, quantas coisas facilitaram. Se não fosse alguém, a ideia de alguém, a gente ainda estaria, de repente, mandando carta, né? Então, a inovação, ela traz o quê? Ela traz comodidade, ela traz um monte de coisa. Mas veja bem, a inovação agora tá todo mundo aqui, né? Sim, tá todo mundo aqui, mas antigamente as pessoas tinham outra coisa. Ou tava todo mundo na frente da TV, silêncio que vai começar o jornal. Silêncio que começou a minha novela. Agora eu não posso. As pessoas também. Então a gente tem a mania de culpar sempre a outra coisa. Mas sempre tem coisas, gente, que estão não atrapalhando, mas assim, quem não quer conviver com a família, enfim, vai encontrar ou o tempo para ficar ali no Instagram, coisa arada, ou de outra forma. Então não é a tecnologia, a inovação que tirou isso das famílias, enfim, tá? E outra coisa muito importante, muito legal que acontece quando a gente tem a inovação é que você não fica refém de uma única empresa. Então, assim, acaba tendo cada vez mais concorrência. Professora, mas o Uber aqui, o nosso vilão, ele acabou com o táxi. Pergunto para vocês. Antigamente, todo mundo andava de táxi? Não. Algumas poucas pessoas andavam de táxi, ou um público mais seleto, ou um público que realmente precisasse. Quem que ganhava? Será que era o taxista que estava lá dirigindo que ganhava? Não. Era o dono da frota de táxi, porque eu tinha que locar um ponto de táxi, ou locar, ou comprar, tá? Mas era muito dinheiro, tá? Eu sei, né, de frotas aqui em Chapecó, que é uma cidade pequena, né, relativamente pequena, no aeroporto, não frota, mas o ponto de táxi lá do aeroporto, há um bom tempo atrás, mas assim, há no mínimo uns 7 anos atrás, sei de terceiros de rádio corredor, tá? Era 300 mil reais.
Então, poxa, será que é qualquer pai de família, qualquer pessoa que consegue ter um ponto de táxi? Não, mas Uber, eu tenho um carro, eu fiz um cadastro, pronto. Então, quem que ficou extremamente chocado com isso daqui? O dono da frota, o dono do ponto de táxi, certo? Bom, no Brasil, o empreendedorismo aí, ele começa a gerar um impacto tal a partir de 1990, né, quando vem o Sebrae, enfim, que é uma entidade, eles criaram um órgão para começar a falar de empreendedorismo, tá? E o empreendedorismo de lá para cá, ele só ganhou força. Pessoal, olha aqui para a gente ter uma ideia, foi só em 2006 que ocorreu o primeiro congresso de empreendedores no Brasil. Cara, 16 anos depois. E por que demorou tanto? Porque lá fora começou a se falar muito de empreendedorismo e daí veio aqui para dentro, tá? Então a gente foi só replicando o modelo. Ah, mas antes as pessoas também empreendiam. Empreendiam, tá? Eu ia lá, eu trabalhava, sei lá quanto tempo de carteira assinada, depois eu pegava o meu acerto e eu fazia o quê? Eu fazia começava um negócio. Só que muita gente começava um negócio e quebrava. Então o Sebrae e tal, ele foi uma empresa que foi criada com esse intuito de ajudar as pessoas que querem empreender, que querem construir alguma coisa, a se organizar para não quebrar. Vamos colocar assim, tá bom? E só para a gente entender esse movimento de empreendedorismo que veio no Brasil e que teve no mundo todo, ele surge por quê? Ele surge porque as pessoas começam a entender que, poxa, se eu empreender, se eu tiver várias empresinhas, se uma delas quebrar, se uma delas falir, o impacto não vai ser tão grande. Agora, vamos supor, aqui em Chapecó, tá? Vamos imaginar que uma BRF feche as portas. O impacto vai ser grande? Vai, tá? Agora imagine que Chapecó só tenha a BRF, tá? De grande empresa. Chapecó é bem menor, enfim, só tem a BRF. Cara, se ela quebrar, vai ser um impacto gigantesco. Mas o que foi acontecendo, né? Lá nos tempos da Sadia, então tinha aqui, deixa eu preparar aqui, tinha a Sadia, né? Aí, nossa, era só a Sadia, a grande empresa. Todo mundo trabalhava na Sadia, ou enfim, toda a família tinha alguém que dependia daqui. Aí, esse tiozinho que trabalhou ali, ele pegou, saiu da Sadia e ele montou uma empresa de transporte. Esse outro aqui montou uma empresa de fabricar equipamentos agrícolas. Esse outro tiozinho aqui montou uma empresa de de fabricar embalagem. Esse outro tiozinho aqui montou uma empresa que monta painel elétrico para agroindústria. Esse outro aqui montou outra empresinha que fabrica sei lá o que para aviário. E a Sadia, que era aqui no início, ela gerou o quê? Várias outras empresas menores. Então, o impacto dela não foi só no sentido de empregar uma galera, mas foi no sentido de fabricar, de ter, né, várias outras empresas ao redor, vários empreendedores. E essa empresinha aqui contratou uma, duas, três, sei lá, 50 pessoas, essa, uma, duas, três, não sei quantas pessoas, essa também. Mas assim, vamos pensar agora que a Sadia, né, que hoje é BRF, fale. Vai quebrar todas essas empresas? Não. Por quê? Porque Chapecó se tornou referência nisso. Então, assim, hoje em dia, essa transportadora aqui, ela não está mais transportando só o produto da Sadia. Ela está transportando o sorvete da Que Bom, ela está transportando o franguinho lá da, sei lá, da Copacol, ela está transportando, lá, Copacol do Paraná, ela está transportando um outro produto, o queijo lá da Gran Mestre, ela está transportando um monte de produtos de uma galera, tá? E assim, como esse tiozinho aqui que criou, ele que tá contratando as pessoas. Esse daqui que montou
A empresa lá que, esse aqui, né, que montou de painel elétrico, ele não está montando painel elétrico só para BRF, mas ele está montando painel elétrico para um monte de outras empresas no Brasil todo e exterior. Então é isso que o empreendedorismo faz, é todo esse movimento que ele vai gerando. E quando o Brasil se dá conta disso, poxa, a gente tem que investir. A gente tem que investir no empreendedorismo. Agora, se esse tiozinho aqui tivesse montado e tivesse falido, poxa, isso daqui não teria dado certo. Aí talvez lá na outra cidade, o outro tiozinho ia montar e ia faturar lá. Então, esse empreendedorismo é o quê? Ele gera emprego, ele gera um monte de coisas positivas para a cidade e tal. E claro, né, gente, quanto mais empresas eu tenho, mais imposto a minha cidade vai arrecadar. Bom, por que as pessoas empreendem? Quem sabe me dizer? As pessoas empreendem por alguns fatores, tá? Conquistar uma independência financeira, poxa, eu quero também independência. Por liberdade geográfica. Hoje em dia, principalmente, né, as pessoas querem, estando conectadas ali com o computador, poxa, ela tá em qualquer lugar. Liberdade de tempo. Ah, só para ter, eu quero ser o dono para trabalhar pouco. Maior mito da história, né? Se você quer ser dono, quer ter uma empresa, com certeza é para trabalhar mais. Mas não necessariamente você tem que trabalhar das 8 às 6. Você pode trabalhar das 10 da manhã às 2 da madrugada. Mas você tem essa liberdade. Fugir da monotonia. Isso aí eu acho que é um fator bem interessante, né? As pessoas querem buscar um propósito de vida. Elas querem procurar sarna para se coçar? Não. Mas elas não querem ficar naquela acomodação, naquela coisa, vou lá, faço meu serviço, saio e tal. As pessoas querem ter aquela adrenalina de, poxa, eu tô conseguindo fazer esse meu negócio dar certo, eu tô conseguindo fazer essa minha empresa dar certo e tal, né? Então, essa paixão, vamos colocar assim, esse prazer em empreender é que faz muita gente empreender, tá? O pessoal que empreende aí fala que é viciante, né? Desejo de causar impacto positivo na vida das pessoas. Eu fico imaginando, olha pro, vamos pegar, né, um Thales Gomes, novamente, eu uso bastante ele como exemplo. Cara, ele deve olhar, ele mudou o jeito de pedir táxi, tá? Hoje só é possível, e claro que a Uber meio que se inspirou, talvez, no jeito dele, mas hoje só é possível pedir táxi pelo meu celular porque um dia ele colocou a cara para bater, arregaçou as mangas e foi trabalhar. Porque antes era como? Eu ligava na central de táxi, eles iam ver e me mandar um táxi para cá. Eu ia lá na frente, né, principalmente São Paulo, essas cidades maiores, eu ia lá e chamava o táxi, ficava esperando um táxi passar. Cara, ele deve olhar hoje e falar assim, gente, eu mudei o jeito de pedir táxi, não só aqui no Brasil, tá? Porque a Easy Táxi foi para 36 países, salvo engano, né? Então, assim, ele deve olhar e falar, gente, cara, olha tudo que eu fiz, né? Bom, ter a solução dos problemas comuns do dia a dia, solucionar problemas, tá? Além de gerar um impacto positivo, conseguir solucionar um problema. Poxa, todo mundo estava tendo X problema. Cara, eu consegui resolver isso. Pensa, Google Meet, Zoom, vários outros, né? Se eles não existissem, que problemão que nós teríamos agora na pandemia, tá? A gente teve problema com a pandemia? Teve. Mas graças a eles a gente conseguiu solucionar rapidamente. E se não existisse? Carambas, né? E mesmo assim, claro, surgiram um monte de problemas. Mas algumas empresas rapidamente foram melhorando, foram acontecendo aí para tentar minimizar esses problemas. Claro, paixão pelo conceito ou área que se pretende atuar. Eu sou apaixonada por educação. Eu vou empreender nessa área, eu vou tentar trazer tudo que eu queira nessa área. Eu sou apaixonada por tecnologia. Eu vou tentar empreender nessa área de tecnologia e assim por diante, tá? E também, né, aqui, assim, isso daí é o bonito, né? Mas as pessoas empreendem também por dois motivos. Falta de opção ou por opção. Falta de opção é,
contas no meu trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a vender churros e agora eu tenho uma franquia de churros, sei lá, vendo churros para não sei quantos países. Pode ser. Ganhei as contas, né? Ganhei as contas, peguei o acerto e tive que começar, sei lá, vender roupa de porta em porta. E hoje eu tenho uma grande empresa, uma grande loja de roupa, certo? Então, falta de opção ou opção. Como que eu vou empreender? Alguém sabe responder? Como que eu empreendo? Ninguém? Primeira coisa, eu tenho que ter uma ideia. Eureka! Tive a brilhante ideia. Quando eu assisti o filme do Facebook, lá, a rede social, pela primeira vez, faz bastante tempo, tá? Que o filme já é meio antigo. Mas eu era bem jovem quando eu assisti. Eu terminei de assistir e eu comecei a pensar, gente, eu preciso ter uma grande ideia para ficar rica. Eu preciso ter uma ideia maravilhosa. Ok, não tive a brilhante ideia, tá? Mas tem que ser uma ideia diferente, tem que ser uma coisa diferente. Posso empreender no mesmo? Posso, desde que eu tenha alguma solução, alguma inovação. Para empreender, pessoal, a gente precisa ter alguns pontos importantes. Vamos colocar aqui. Eu preciso ter motivação, porque eu vou ter que trabalhar bastante. Eu preciso saber quem é o meu público-alvo, o que eu quero resolver. Eu preciso planejar. Eu preciso ter marketing. Já vou falar desse daqui. Eu preciso ter visão de mercado, visão de negócio. Eu preciso colocar por início uma região. Eu preciso ter uma estratégia. Mas acima de tudo, eu preciso desse fatorzinho aqui, ó. Ideia. Esse daqui é o mais difícil. Vou dizer uma coisa para vocês. Não é o mais difícil. Como que não é o mais difícil? Eu não tenho nenhuma ideia. Pessoal, para empreender, você precisa, primeira coisa, encontrar um problema. Encontrou o problema? Você tem que ver como que você consegue resolver. Claro que você vai ver as opções. Esse problema é resolvido dessa e dessa forma. Tá, mas essa forma aqui resolve assim, mas continua tal coisa ruim. Essa é assado, mas tal coisa é ruim. Essa é assado e tal coisa é ruim. Essa é assado e tal coisa é ruim. Eu vou criar uma nova solução eliminando esses probleminhas. Pronto. Eureka. Eu tenho... Vou fazer uma lâmpada aqui, né? A minha ideia. Toda ideia surge de um problema. Se eu não tiver um problema, eu não vou conseguir resolver a minha ideia. E assim, gente, não precisa nem ser... Tu não precisa reinventar a roda, tá? Tu não precisa... Poxa, vou fazer a coisa mais diferente do mundo. Não. Pode ser uma coisa extremamente simples. Pode. Desde que você resolva um problema de alguém. Certo? Vamos pensar assim. O notebook, ele veio depois do computador de mesa, né? Pergunto, alguém teve uma brilhante ideia, vou fazer uma coisa assim, assim, assado? Não. Da onde que surgiu? Deixa eu só pegar aqui mais um integrante para a aula, né? Essa criança aqui, né? Da onde que surgiu? Alguém tinha o problema que precisava levar o computador para os infinitos locais, mas, poxa, eu vou ter que levar o computador de mesa, é grande, é pesado, poxa, é um trambolhão para eu levar sempre. E se eu fizesse um negócio assim, assim, assado e tal, que eu consiga fechar e levar para os lugares? Show de bola! Então, eu peguei o problema e solucionei ele. A pessoa que inventou, vou pegar aqui, a garrafa térmica. Pergunto, essa pessoa, nossa, inventou a roda? Não. Essa pessoa viu que, poxa, eu esquento a água para tomar chimarrão, eu esquento café, eu esquento chá, qualquer coisa.
Aí, o que que acontece? Daqui um pouco tá frio, né? E eu tenho que esquentar de novo. O que se pensou? O que que se aconteceu, né? Já sei, vou criar uma garrafa que mantenha a coisa aquecida. Como que eu vou fazer isso? Aí é que você vai ter que pensar, tá? Temos um problema, temos um cachorro aqui que pensa que ele é gente. Ele não pensa, acho que ele tem certeza. Precisamos resolver esse problema. Não sei como solucionar, mas eis um problema. Então, assim, gente, tem um monte de coisa que tem problema por aí e que a gente acaba acostumando, tá? Celular. O celular, antigamente, ele só falava, né? Ele só fazia ligação. Aí as pessoas viram, poxa, mas eu preciso ver meu e-mail às vezes, né? E se eu colocar tudo isso dentro do celular? Poxa, mas às vezes sempre seria bom ter uma lanterna, né? Ai, como seria bom ter uma lanterna. Mas nem sempre a gente tem uma lanterna na mão. Poxa, se eu colocasse uma lanterninha aqui no celular? Ah, seria interessante eu conseguir, sei lá, o GPS no carro eu tenho que estar atualizando e tal, né? Poxa, vou colocar ele dentro do celular. Gente, com isso, um monte de coisa foi solucionando. Aí tem um problema, a bateria do celular. Ah, mas a gente acostumou, a gente carrega ele toda noite, não tem problema. Tem uma galera pensando em como resolver esse problema. Tanto é que agora o iPhone 12 vem, né, com aquela bateria aquele carregador que você só conecta embaixo. Então, assim, tem um monte de coisas que são soluções, tem outras que eles deram uma tapeada e assim por diante. Então, pessoal, não queiram inventar roda se vocês quiserem empreender. Pensem em uma solução simples, uma coisa simples, como que eu poderia ganhar dinheiro resolvendo aquele probleminha simples, tá? Isso é a ideia para se empreender. O cachorro, meu cachorro, gente, na área pet tem muita ideia surgindo, tá? Pet tá cada vez crescendo mais e tem muita ideia. E assim, só você tendo um cachorro pra você começar a ver quantos problemas tem, né? E basicamente para vários problemas já se inventou. Ah, mas já inventaram tudo. Não, não inventaram tudo nunca. Sempre tem, talvez essa é a melhor solução que tem hoje. Mas poderia melhorar. Sempre assim. Bom, então eu tenho a minha ideia, tá? Eu tenho um mercado potencial para minha ideia. Eu tenho um ciclo de vida do produto que permite um retorno no meu investimento. E eu tenho meu empreendedor tem que possuir capacidades para fazer isso crescer, para fazer isso acontecer. Então, daí a minha ideia pode, vamos fazer aqui maior, né? Virar uma oportunidade. Se eu tenho um mercado para isso, se eu tenho um ciclo de vida para esse produto e se eu tenho um empreendedor, alguém que possa fazer. Explicando. Não adianta eu ter um problema, ter uma super ideia, mas só eu tenho esse problema, só eu preciso dessa solução. Eu tenho isso daqui, eu tenho um mercado para isso daqui? Não. Se só eu tenho esse problema, se só eu sinto essa necessidade, eu não tenho mercado, tá? Mercado pet. O mercado pet é uma coisa que muita gente tem, tá? Eu tenho bastante... Vou ter um mercado potencial, então já comecei a ter alguma coisa. Eu tenho um ciclo de vida para esse produto que permite um retorno de investimento? Ou, poxa, se eu criar isso hoje, na verdade já está meio defasado, porque já não seria mais legal isso daqui. Eu vou ter um tempo, uma vida útil para esse meu produto? Sim ou não? Em outras palavras, se eu criar esse produto hoje, até ele estar no mercado, até as pessoas começarem realmente a utilizar esse produto, eu tenho tempo para isso ou não? Eu criei hoje, poxa, eu estou criando, sei lá, Vamos imaginar o seguinte, quando surgiu o Netflix e tal, eu criei uma solução lá para a locadora. Poxa, eu tinha uma vida útil daquele meu produto muito curto. Por quê? Porque as locadoras já estavam caindo, certo? E, por último, o empreendedor possui capacidade? Cara,
eu não entendo nada, absolutamente nada de, sei lá, ramo pet, né? Mas eu quero construir um hardware, alguma coisa física, tá? Para o ramo pet. Eu sozinha não entendo, não sei. Bah, então não vou poder fazer? Não, eu até posso fazer, mas aí eu vou ter que ter um sócio. Normalmente, nas empresas que eu quero criar, a gente fala, né, que tem que ter as peças. Hoje em dia, basicamente tudo está indo para o lado de aplicativos, para o lado de desenvolvimento de sistemas, então eu tenho que ter alguém que manje de sistemas. Eu tenho que ter alguém que manje de venda, de negociação, de marketing e tal, de empreendedorismo. E é interessante também ter um designer, alguma coisa assim. Por quê? Porque ninguém está disposto a comprar uma coisa extremamente feia, tá? Então essas seriam as áreas que a gente teria que ter. Ah, mas eu quero desenvolver um aplicativo, só que eu não entendo nada de aplicativos, de sistemas e tal. Ache um sócio, beleza? Bom, ideia, problema, né? Que eu resolvi uma dor do cliente. Eu tenho que validar isso. Eu tenho que desenvolver um MVP, testar e vender. Que é isso? Que é MVP? Que é não sei o que? Como que eu faço essa validação? Isso aí a gente vai ver nas nossas próximas aulas, tá? E acima de tudo, você tem que se apaixonar pelo teu negócio, se apaixonar pela tua ideia. Sem paixão, nada flui. Beleza, gente? Isso aí, então. Vamos lá. Brigadão. Até mais.